inusitada, mas talvez pouco habitual da cosmovisão reformada, desse esquema criação, queda, redenção, que é a lente pela qual nós interpretamos o mundo. Lembre-se que o homem, ele é o intérprete do mundo. Todos nós interpretamos o mundo. O simples fato de você estar me enxergando, neste exato momento você está me interpretando. O simples fato de você andar na rua, você está interpretando a realidade ao seu redor. O simples fato de você ver uma cena, você está lançando um juízo, fazendo um julgamento sobre aquela cena. Quer dizer, o homem, ele é um ser, ele é um intérprete por natureza. E nós, como cristãos, nós temos uma maneira de interpretar o mundo. Nós temos uma forma de enxergar as coisas. E essa lente nos é apresentada pelas Escrituras, e conforme os teólogos, eles souberam e tiveram a capacidade de discernir, as Escrituras, elas nos apresentam essa estrutura básica pela qual nós interpretamos o mundo ao nosso redor. E vale dizer que essa estrutura de criação, queda, redenção, a gente vai ver aqui na própria Confissão de Fé de Westminster, a partir do capítulo 4, se você, porventura, tiver aí na sua Bíblia, um aplicativo, e puder acompanhar comigo alguns trechos da Confissão. A gente não vai ler esses capítulos inteiramente, mas a gente vai pensar aqui algumas partes, alguns parágrafos deles. Vocês vão perceber que, da maneira como os teólogos de Westminster entenderam, essa estrutura básica, ela é aquilo que vai, de fato, moldar a nossa visão, o nosso olhar sobre o mundo, mas não meramente de uma maneira puramente teórica. É exatamente aqui que eu quero trazer essa abordagem, não meramente de uma maneira teórica, não simplesmente para discutir, de uma forma teórica ou intelectual, mas também como uma maneira de viver, como um estilo de vida que possui impacto diretamente na forma como nós encaramos a vida, desde os assuntos mais simples, como, por exemplo, o tempero que eu vou colocar no feijão, a roupa que eu vou vestir para ir à igreja, desde a questões mais complexas, como consolar uma pessoa que perdeu um ente querido, como tratar com um casal que está a ponto de se divorciar. Então, vai das coisas mais comezinhas, das coisas mais simples, até as questões mais complexas. O que será da minha alma quando eu partir desta vida? Então, a cosmovisão reformada, ela vai possuir esse impacto direto na maneira como nós apresentamos respostas às situações que nos advêm. Então, o esquema criação, queda, redenção está exposto na Confissão de Fé de Westminster, a partir do capítulo 4, que vai começar falando sobre a criação. No capítulo 5, ela vai abordar sobre a providência, que ela é um integrante altamente necessário à criação. E eu digo para vocês que o sermão de hoje de manhã, nem se eu tivesse combinado com Vinícius, haveria uma confluência tão exata, tão interessante quanto o que vai ser abordado aqui. Para falar a verdade, eu só soube que Vinícius pregaria ontem, e ele só soube que eu ia dar o estudo, acho que hoje, quando eu falei para ele, ou o pastor Paulo avisou a ele que seria eu, mas enfim, nem se tivéssemos combinado, que tivéssemos acertado os pontos, haveria uma confluência tão interessante. Então, o capítulo 4 da Confissão vai falar da criação, como eu vinha dizendo. O capítulo 5 vai abordar providência. Aí no capítulo 6 nós vamos ter a queda, que é o segundo elemento dessa tríade. Temos a criação, e aí entenda a providência dentro da criação. Nós vamos ter a segunda base, o segundo pilar, que é a queda do homem. E no capítulo 7 nós vamos ter o pacto de Deus com o homem, e nós vamos, onde nos é apresentado aí nesse capítulo, inclusive o pacto da graça, do qual o mediador é o nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, em resumo, o que é essa cosmovisão, né? Essa forma de enxergar o mundo, né? Hermann Doiver, lá no seu livro Raiz da Cultura Ocidental, eu não vou me meter a falar de Doiver aqui, porque o especialista é Vinícius, que está lá no gabinete conversando com uma pessoa que estava aqui na igreja, no culto. Ele vai colocar 4 motivos básicos que enraizam a cultura ocidental, né? Forma de enxergar o mundo. Primeiro motivo, forma e matéria, que é como os gregos enxergavam o mundo. E aí vem o segundo motivo, que é exatamente que nos é fornecido pela revelação bíblica, que é o esquema criação, queda, redenção, é a maneira das escrituras de enxergar o mundo. Aí vieram os católicos com o terceiro esquema, que é natureza-graça, e por último, já na Idade Moderna, o esquema natureza-liberdade. Eu não vou abordar esses 4 esquemas, essas 4 bases ou cosmovisões, mas apenas para que vocês saibam. A gente vai abordar o esquema criação, queda, redenção, que é nos apresentado nas Escrituras. Um resumo desse esquema. Como nós cristãos, especialmente nós cristãos reformados, enxergamos o mundo. Bem, Deus, Ele criou o mundo e o homem bons. Se você olhar o relato de Gênesis, há um refrão, né, que se repete: e viu Deus que era bom. No entanto, o homem caiu em pecado, e esse pecado fez com que tanto o homem quanto a criação que Deus fez fossem subjugados ou ficassem à mercê da morte. De tal forma que a criação, segundo Paulo vai expor lá em Romanos capítulo 8, ela geme e suporta angústias até agora. E a linguagem ali, no grego, é o termo utilizado para as dores de parto de uma mulher. A criação é como uma mulher que está, desde que foi subjugada à destruição por conta do pecado humano, é uma mulher que está em trabalho de parto há milhares de anos, esperando que o dia da sua redenção, o dia que ela dará à luz o filho, né, por assim dizer, e esse dia, né, da redenção, ele será trazido, né, por ocasião do retorno de Cristo, que é o mediador do pacto da graça. Então, basicamente, é essa forma como nós cristãos, especialmente nós cristãos reformados, enxergamos a realidade. O mundo, ele não foi criado pelo acaso, mas há um Deus criador, e é exatamente esse o primeiro ponto aqui do nosso estudo, abordar justamente esse primeiro pilar, que é a criação, capítulo 4 aí da Confissão de Fé. No princípio, aprove a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo para a manifestação da glória de seu eterno poder, sabedoria e bondade, criar ou fazer do nada no espaço de 6 dias, e tudo muito bom, o mundo e tudo que nele há, visível ou invisível. Então, a criação, conforme nós a conhecemos, ela não surgiu do nada. Ela não surgiu do acaso, ela não surgiu a partir da combinação de forças cegas que supostamente dirigem e governam o mundo. Nós cremos que há um Deus criador. Nós cremos que por trás, né, das cachoeiras do Niágara, por trás, né, da Foz do Iguaçu, há uma força maior, né, um ser inteligente que, de fato, criou todas essas coisas. Esse ser é o nosso Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, conforme vai mostrar aqui a nossa confissão. A Trindade está diretamente envolvida na criação. E o impacto que isso traz, meus irmãos, para nós, como cristãos, a nossa vida cristã, e esse aqui é o propósito do nosso estudo, mostrar exatamente como esse entendimento ele vai trazer um impacto, uma consequência direta nas coisas que nós experimentamos no dia a dia, é que nós precisamos lembrar que a criação
ela não foi deixada ao acaso. Nós não cremos no deísmo. O que é o deísmo? Os deístas até acreditam num Criador, mas eles creem que esse Criador é como um relojoeiro que criou o relógio, deu corda e abandonou, deixou funcionando sozinho. É por isso que eu falei antes que, sabiamente, os teólogos de Westminster ligaram, atrelaram a providência à criação. Porque, de fato, se nós enxergarmos apenas o mundo enquanto ele é, enquanto ele existe, a sua forma material, e desconsiderarmos que por trás dessa criação existe um Deus que sustenta e governa todas as coisas, se nós desconsiderarmos isso, a nossa reação diante dos eventos que nós experimentamos no nosso dia a dia, que nos afetam materialmente, a nossa reação será a pior possível. Então, nós vimos no sermão de hoje de manhã que, se fôssemos olhar pelos olhos puramente humanos ou pelos olhos puramente materiais, se o fogo onde os amigos de Daniel foram lançados, se o mero calor fulminou os homens que lançaram eles lá dentro, o que é que de fato aconteceria? E é onde nós precisamos crer, irmãos, que de fato por trás do mundo material, por trás das coisas que nos afetam materialmente, existe um Deus que está de fato dirigindo e governando todas as coisas. É aí onde a doutrina da criação, junto com a doutrina da providência, vai proporcionar o conforto necessário para os crentes nos momentos de calamidade. Podemos citar também o exemplo lá de Eliseu, do profeta Eliseu, quando os sírios haviam cercado Samaria, e o auxiliar de Eliseu, ele fica desesperado quando ele vê a cidade sitiada, cercada por um exército numeroso, um poder bélico esmagador. E aí ele corre até o profeta e diz: meu senhor, ai de nós, olha, eles são muitos, eles são numerosos, nós não podemos fazer nada, nós vamos todos morrer. E aí Eliseu diz: fique calmo, porque maior ou mais numerosos são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aí o profeta ora ao Senhor, dizendo assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E aí diz o texto que o Senhor abriu os olhos daquele moço, e o que ele viu foi o quê? Uma miríade de anjos, muito mais numerosa do que os exércitos dos sírios. Precisamos crer, irmãos, que de fato o mundo ele não se esgota naquilo que os nossos olhos podem ver, mas que existe um Deus, conforme diz o capítulo 5 da Confissão, que na sua providência ordinária Deus emprega meios, todavia ele é livre para operar sem eles, sobre eles ou contra eles, segundo o seu arbítrio. Então é dessa forma que nós cristãos devemos olhar para o mundo material. O mundo material, conforme nós entendemos, a criação, ela revela a glória de Deus. Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras das suas mãos. Paulo vai dizer, inclusive, lá em Romanos capítulo 1, que a criação, ela serve exatamente como uma pregadora, ela prega os atributos de Deus, mas que os homens, na sua incredulidade, na sua idolatria, eles suprimem esse conhecimento que podemos ter de Deus a partir da criação e passam a adorar a criatura no lugar do Criador. A criação, ela não é suficiente, diga-se de passagem,
para que nós tenhamos um conhecimento salvífico de Deus. Ela vai nos apontar que existe um Deus, mas ela é incapaz de dizer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Tem uma passagem de C.S. Lewis, como eu costumo dizer, né? C.S. Lewis é o meu herege favorito, e eu até estava brincando ontem, que eu imaginei um episódio de Scooby-Doo, onde C.S. Lewis ele passa o episódio inteiro sob uma máscara arminiana, mas no final é revelado como calvinista. Porque não é possível, né, quando a gente começa a ler, que esse homem que tantas vezes é taxado de arminiano, disso, daquilo, mas você vai na profundidade e você vê que as conclusões dele são conclusões que apontam meio que para a teologia reformada. E no livro Quatro Amores, C.S. Lewis, ele falando exatamente sobre a questão da criação, ele vai dizer que a criação ela é uma imagem da glória de Deus. Ela manifesta os atributos de Deus. Mas não devemos, ele vai dizer, tentar encontrar um caminho direto, atravessando essa imagem e indo além dela, em direção a um conhecimento cada vez maior de Deus. O caminho desaparece quase imediatamente. Os terrores e mistérios e toda a profundidade das advertências de Deus e toda a trama da história do universo obstruem esse caminho. Não conseguiremos atravessá-lo, não assim. É preciso fazer um desvio, deixar as colinas e os bosques e retornar aos nossos estudos, nossa igreja, nossa Bíblia, nossas orações, ou seja, a revelação especial. Do contrário, o amor pela natureza começa a se transformar numa religião da natureza. E ele vai além. A natureza não é capaz de satisfazer aos desejos que ela desperta, nem de responder a perguntas teológicas, nem de nos santificar. Nossa verdadeira jornada para Deus envolve frequentemente dar as costas à natureza com frequência, deixar os campos orvalhados e ir a uma igrejinha simples, ou talvez trabalhar numa paróquia no East End, que é um bairro lá de Londres. E no fim, ele vai dizer que, na verdade, aqueles que não permitem que o amor pela natureza ultrapasse esses limites parecem ser os que o conservam. Era de esperar. Esse amor, quando se pretende religião, começa a ser um Deus e, portanto, um demônio. E os demônios jamais cumprem suas promessas. Quer dizer, quando o nosso amor pela criação ele é desvirtuado da consideração a um Deus providente, logo esse amor ele se torna um ídolo. Logo nós estamos igual aos incrédulos que não conseguimos enxergar o mundo além de matéria e forma. Logo estamos igual aos incrédulos que não conseguimos ver esperança para além da morte. Logo estaremos demasiadamente, meus irmãos, apegados a esse mundo material, ou nos encharcando de cultura, desconsiderando que por trás desse mundo físico existe de fato um Deus criador e providente. Logo estaremos que nem Pedro, que achou um absurdo alguém andar sobre as águas e, tomado pelo medo, de fato começou a afundar até que precisou clamar para ser salvo. Existe, meus irmãos, por trás dos fenômenos físicos que nós observamos, existe um Deus que está regendo cada um deles. É dessa forma que uma doutrina, ou que um entendimento apropriado da criação nos leva ou traz um impacto sobre a nossa vida devocional. O segundo motivo, ou o segundo pilar, queda. Deus ele criou o mundo muito bom, Deus ele criou o homem bom, e como eu dizia, hoje parece que o culto ele foi uma confluência, né? Tudo está coincidindo com o tema aqui,
Porque na leitura que fizemos lá de Eclesiastes, no capítulo 7, na leitura continuada, o último versículo, que é o verso 29, vai dizer que Deus ele criou o homem bom. Porém, o homem é que se meteu em muitas astúcias, em muitas invenções. Então, Deus ele cria o mundo bom, ele cria um homem bom, mas o homem cai. O homem cai. E aí, qual a importância de nós termos o entendimento apropriado da queda? Vai dizer lá o capítulo 6, né, da confissão. Nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram ao comer do fruto proibido. Segundo o seu sábio e santo conselho, Deus permitiu esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Por esse pecado, eles decaíram de sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecados e inteiramente corrompidos em todas as faculdades e partes do corpo e da alma. Quer dizer, o pecado ele afeta o homem fisicamente, mas também o afeta espiritualmente. Trazendo para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia, irmãos, que importância tem essa doutrina? Que importância tem você entender que não vive no mundo idílico, no mundo ideal, conforme algum panteísta creria, se ele se apega somente ao primeiro pilar, que é o da criação, e desconsidera todo o resto? Quais as consequências de vivermos no mundo ou de nos metermos em associações com outras pessoas, nos esquecendo de que elas também são pecadoras? O final só pode ser frustração. O final só pode ser desgraça. O final só pode ser de morte. Interessante que Calvino, quando ele está falando, por exemplo, sobre governo civil, é o último capítulo das Institutas. E Calvino lá ele vai dizer algo muito interessante. Não à toa, alguns estudiosos vão considerar Calvino como o pai da democracia moderna, ou da democracia como deveria ser, pelo menos. Enfim. E aí, Calvino ele vai dizer algo interessante. Ele é contra um governo, como é que eu posso dizer? Governo que é centrado numa pessoa só. Está me fugindo o nome aqui agora. Autocrata, exatamente. Ele é contra um poder soberano, Calvino vai dizer lá nas Institutas, que a forma ideal de governo é aquela dividida em 3. Basicamente o que conhecemos hoje como executivo, legislativo e judiciário. E ele vai dar uma razão para isso, ele vai dizer, citando Provérbios, que assim como o ferro, com o ferro se afia, um homem afia o outro. Quer dizer, você vai ter um fiscalizando o outro. Nenhum dos 3 pode esquecer que todos os 3 são pecadores. Esse é o ponto. Do contrário, você vai considerar todo mundo bonzinho, todo mundo ideal, todo mundo perfeito. Você vai endeusar determinado político. E o final todos nós já sabemos, é frustração. É quando você deixa de considerar esse motivo, esse pilar da queda. Que a queda, ela afeta não somente o corpo, mas a mente humana. O homem, ele passa a pensar em termos depravados. A sua mente, ela se desvia de Deus. E tudo que o homem criar, mesmo nós que já fomos redimidos, inclusive a confissão vai até além, ela vai dizer que mesmo no culto, nós não estamos livres de impureza. Mesmo no culto. Nosso culto não é 100% puro. E essa é uma consideração que, se você fizer, você vai deixar de lado a maior parte das ilusões que você nutre em relação às pessoas. Mas existe um perigo nisso aí, que é quando eu não enxergo nada além de queda. E você vai conhecer pessoas que parece que são governadas por este único motivo, queda. Um escritor brasileiro que eu gosto muito e aprecio, eu acho que ele é não somente um dos maiores estilistas brasileiros, mas da língua portuguesa como um todo,
que é Graciliano Ramos. Os livros dele são muito bem escritos, é uma linguagem muito atraente. Mas ele padece de um problema observado, aliás, por um crítico já falecido há muitos anos, pernambucano, Álvaro Lins, um dos maiores nomes da crítica literária brasileira de todos os tempos. E Álvaro Lins observou o seguinte, que os personagens de Graciliano Ramos são todos desgraçados, todos. Não há redenção para nenhum. Você vai ver Vidas Secas, a família lá dos retirantes, tudo desgraçado. Não há felicidade, não há sorriso, não há lampejos de eternidade, nada. Você vai ler São Bernardo, você vai ver o depoimento de um homem mau, de um homem autocentrado, egoísta, e por final assassino, onde ele escreve nesse livro São Bernardo as suas próprias considerações sobre a sua vida. Você vai ver que no final não há redenção. Lá no finalzinho, quando ele está se lamentando pelo fato da sua esposa que se separou dele e depois se suicidou, ele diz assim, quem dera se eu pudesse voltar no tempo. Mas aí ele conclui, mas se eu pudesse voltar, seria tudo igual, porque eu não consigo me modificar e isso é o que mais me aflige. Quer dizer, ele parou na queda, ele não vê redenção, ele não vê nada além disso. Agora, por quê? Porque a própria visão do autor é uma visão essencialmente materialista. A dialética materialista, onde o mundo ele é interpretado como uma relação de poder, onde os mais fortes sempre oprimem os mais fracos, sem exceção. Então, o que pode surgir de uma cosmovisão, de uma visão de mundo para a qual as relações humanas são sempre assim, só pode surgir desgraça, não há felicidade. Não há nada, só há queda. E devo dizer, irmãos, que mesmo entre nós cristãos, parece que esse pilar, queda, acaba falando muitas vezes mais alto na nossa vida. E nós passamos a nos enxergar de uma maneira sobremodo negativa, sempre. Isso é extremamente perigoso e danoso para as nossas almas. E citando novamente Lewis, num livro que eu li recentemente dele, Até que Tenhamos Rostos, tem uma personagem chamada Orual, que é a personagem central, que é assim que ela enxerga a vida. Ela é uma personagem que tem sérios problemas de autoestima, porque o pai não gosta dela, porque diz que ela é feia, e as pessoas também consideram ela assim. Então, para ela, o mundo é aquilo ali. Então, se todo mundo fala, então é verdade. Então, não há nada além disso. E mesmo numa cena em que ela se vê diante da criação de uma maneira muito... A criação gritando para ela que existe beleza, que existe um Deus. E ela vai dizer que a criação meio que estava convidando o coração dela a dançar, mas aí ela lembra dos motivos pelos quais ela não devia dançar com a criação. E que motivos eram? Eu sou feia, meu pai não gosta de mim, minha irmã também não, o homem que eu amo não me quer. E aí começa essa autocomiseração e passa a usar isso como uma forma de escravizar as pessoas, o amor das pessoas, o afeto, a afeição das pessoas. Ela impede que a irmã dela, por exemplo, seja feliz com o seu marido, não vou dar spoiler, mas quando ela força essa irmã a deixar o seu marido, diz assim, olha, se você não vier comigo, eu vou me cortar. Ela vai e se corta. E a irmã fica com pena e vai atender ela e perde o amor do marido. E você vai conhecer, de fato, muitas pessoas que são assim. Aquelas mães que são extremamente possessivas, para quem o amor dos filhos é tudo, e se eu perder o amor do meu filho, e na verdade impede o filho de ser feliz, tolhe a liberdade dele. É um amor extremamente egoísta. Por quê? Porque não se enxerga nada além de queda. Além de queda. Se por um lado nós devemos
Entender que todos nós somos pecadores, exatamente para nos livrar de ilusões quanto às pessoas, de nutrir expectativas irreais. Por outro lado, enxergar o mundo somente como queda não vai resolver. E é exatamente onde nós entramos no terceiro ponto, que para mim é um ponto que equilibra os outros dois, que é a redenção. Irmãos, Deus ele criou o mundo bom, o homem arruinou o mundo com o pecado, mas Deus não deixou a coisa sem solução. Ele apresenta a redenção através de seu Filho, Jesus Cristo. Confissão de Fé, capítulo 7. Apenas o parágrafo 4º. Esse pacto da graça é frequentemente apresentado na Escritura pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e à herança eterna, com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. A redenção, esse terceiro pilar, quando eu digo que ele equilibra os outros dois, é porque ele nos lembra que, de fato, tudo era bom no início, mas o homem arruinou, mas Deus não deixou a coisa sem solução. De modo que a glória primeira, ela será ultrapassada. Em outras palavras, a nossa redenção, nós gozaremos de uma glória, de um status muito melhor e maior do que o próprio Adão teve lá no início. Essa é a perspectiva que deve governar a nossa vida. Tem algo muito interessante quando nós olhamos, por exemplo, eu vou aplicar isso ao dia do Senhor. Qual a implicação que tem isso para o dia do Senhor? Lá em Êxodo 20, 10 mandamentos. Se você for observar, Deus ele apresenta uma razão para guardarmos o Shabá. E Moisés vai dizer: porque o Senhor descansou ao sétimo dia. A razão apresentada lá em Êxodo 20 é criação. Porque Deus descansou no sétimo dia. No entanto, lá em Deuteronômio, abram comigo, Deuteronômio capítulo 5, versículo 15. Nos é apresentada uma outra razão. Deuteronômio 5,15. A razão que nos é apresentada é a seguinte: por que eu devo descansar no Shabá? Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Interessante, né? Se lá em Êxodo nós temos a criação, e aqui em Deuteronômio nós temos que o motivo deve ser porque nós fomos redimidos, o que é que está faltando no meio? Criação, redenção, o que é que falta no meio? Queda, não é? Só que lá em Êxodo, as tábuas da lei, elas são dadas em Êxodo 20, mas ainda faltava algo acontecer, que ensejasse justamente Moisés precisar apresentar novamente outras tábuas da lei. E o que é que foi que aconteceu? A queda do povo no episódio do bezerro de ouro. É interessante. Então vejam, irmãos, que de fato quando a gente olha para a redenção, ela equilibra as coisas, porque ao mesmo tempo que ela nos lembra que nós caímos, ao mesmo tempo que ela nos faz ansiar a restauração, ela nos lembra também que esse processo ele já se iniciou
desde o dia que nós fomos eficazmente chamados pelo Santo Espírito de Deus. Como vai dizer o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 3, a partir do versículo 12, eu não julgo que já alcancei a perfeição, mas deixando para trás as coisas que ficaram, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A confissão de fé, lá no capítulo 13, santificação, no parágrafo 2 ele vai dizer o seguinte, que essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção. Daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Então, quando nós olhamos, meus irmãos, o mundo a partir dessa perspectiva de que nós somos sim pecadores miseráveis, mas nós estamos avançando em santidade. Parece que não. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos, Senhor, parece que não há progresso. Mas eu diria que só o fato de você admitir isso já é grande coisa. Porque é muito melhor do que viver uma vida totalmente depravada, como se estivesse tudo bem. O fato da sua consciência, ferida pelo Espírito Santo, dizer a você, não está bem, a sua vida não está caminhando bem. Isso mostra que, de fato, o Senhor, Ele está cuidando de você. Aliás, quando a gente volta lá no capítulo sobre a providência de Deus, no capítulo 5 da confissão, no último parágrafo, vai dizer o seguinte, como a providência de Deus se estende em geral a todos os crentes, também de um modo muito especial, Ele cuida da igreja e tudo dispõe para o bem dela. O Senhor Deus tudo dispõe para o bem daqueles que lhe pertencem. Romanos capítulo 8, versículo 28 a 30. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós, meus irmãos, vivemos governados por essa tripla perspectiva, criação, queda e redenção, nós ansiamos pela eternidade. Nós ansiamos por aquilo que ainda nós seremos naquele último dia. Certa vez eu li um poema chamado Lavoura Calvinista. Olha só, eu não sabia que os calvinistas tinham até uma forma própria de plantar, né? Mas enfim. E esse poema é muito interessante porque tem uma frase que muito me chamou a atenção, onde vai falar de um homem que ia para a lavoura e colocava um terno. E aí alguém interpelou, você está trabalhando aqui no sol, com a enxada, você está de terno? E aí esse homem disse, isso aqui é uma lembrança da minha dignidade. Quer dizer, isso aqui é para me lembrar de que eu não sou só desgraça, de que não é só mão calejada, mas tem uma glória me esperando. Irmãos, se nós não considerarmos, se nós vermos a nossa vida somente como desgraça, como essa personagem de C.S. Lewis que eu citei, em Até que Tenhamos Rostos, nós não seremos muito diferentes dos incrédulos. E você quer ver um lugar onde a visão de mundo de uma pessoa é melhor testada? É no funeral. O funeral é onde a visão de mundo de uma pessoa ela será colocada
no banco dos réus, ela vai ser testada, ela vai ser inquirida. E aí eu sempre lembro a primeira pergunta, irmãos, do Catecismo de Heidelberg. Eu amo esse catecismo, porque ele tem um tom mais pessoal. E a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, e é por isso que o Catecismo ele começa com essa pergunta: qual é o seu único conforto na vida e na morte? É onde a sua cosmovisão vai ser testada. Nietzsche, o famoso filósofo que tanto negou Deus, no final das contas, não tinha saída e enlouqueceu. Um outro pintor lá do século XX, desses que espalhavam tinta na tela e misturavam um monte de cor e aquela coisa absurda, é uma visão de mundo. A visão de mundo dele é essa: o mundo é um caos, eu espalho tinta aqui, seja o que for, seja o que... Ele não vai dizer seja o que Deus quiser, mas eu não sei como é que ele diria. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? Talvez. Ele espalha tinta lá e no final das contas, vai dizer Francis Schaeffer, eu acho, num dos seus livros, que esse homem ele não tinha mais combinação de cor, nada, acabou. Todas as combinações possíveis se esgotaram. O que é que ele fez? Se matou. Porque a vida dele se resumia, a visão de mundo dele se resumia àquilo, ao caos. Quando eu não consigo mais combinar as formas de caos, eu não tenho mais saída. Ele vai e se mata. Diante da morte, no funeral, é onde a sua visão de mundo vai ser testada. Você no leito de um hospital, nos seus últimos suspiros, é ali que tudo pelo que você viveu vai ser testado. O Catecismo de Heidelberg: qual é o seu único conforto na vida e na morte? O meu único conforto, a resposta, é que corpo e alma na vida e na morte não pertencem a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Foi falado muito sobre cabelo hoje, né, na pregação. Na verdade, tudo coopera para o meu bem e o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele daqui em diante de todo o coração. Eu falei que tudo estava confluindo para esse estudo. Na leitura continuada que nós lemos de Eclesiastes, o que é que Salomão fala? Que é melhor ir na casa onde tem luto. Por quê, irmãos? Porque é ali que a sua visão de mundo vai ser testada. Você é o bonzão, né? Você é o sabichão. Então vamos lá. Toma esse teste aqui. O que é que tu vai fazer com ele? Nós não podemos, irmãos, desconsiderar que há uma glória nos esperando. Nós não podemos parar na criação e na queda como se nada mais fosse acontecer, como se não tivéssemos mais saída. Nós precisamos equilibrar essas visões com esse aspecto da redenção, porque no final das contas é isso que vai trazer o consolo para a vida do crente. É ele saber que as agruras que ele vive hoje, que os percalços que aparecem no seu caminho, que a sua luta contra o pecado, que muitas vezes o deixa angustiado, muitas vezes o deixa desesperado, isso vai ter um fim, quando o seu corpo ele for completamente redimido, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Amém. Alguma pergunta, irmãos? Alguma consideração? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos te bendizer por tua misericórdia, graça e por essa maneira, ó Deus, que o Senhor nos ensinou de enxergar a realidade. Te louvamos, ó Deus, porque em Cristo, teu Filho amado, nós seremos recriados, nós teremos os nossos corpos refeitos, nós teremos corpos incorruptíveis, não mais inclinados ao pecado, não mais inclinados à queda.
E nós gozaremos de uma glória maior até do que Adão, nosso pai. Tudo isso, ó Deus, porque o Teu Filho Jesus Cristo, Ele nos comprou, Ele pagou o preço, ó Deus, do nosso pecado. Senhor, que essa perspectiva, ela possa orientar a nossa vida, a maneira como nós vivemos, a forma como nós lidamos, ó Deus, com os nossos filhos, com a nossa esposa, a forma como nós nos portamos, ó Deus, no trabalho, na escola, na faculdade. Enfim, Senhor, em todos os aspectos da nossa vida. Ensina-nos a andar de forma íntegra e plena, conforme essa lente que o Senhor nos deu para enxergar o mundo, a lente das Escrituras. Para a glória do Teu nome, é que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e até logo mais essa tarde.